Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 10 de março e no resumido número 354, escola baseada em IA usa estudantes de cobaia. Ray-Ban Meta e o lado sombrio dos óculos inteligentes. Funk brasileiro na trilha da disputa geopolítica. OpenAI e Anthropic no centro de uma disputa militar e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Se você quiser mais resumido, tem a newsletter O Futuro Explicado e tem também o Instagram, @resumido.podcast, além do @resumidotechinvest, que é só sobre investimentos em ações de tecnologia. Tem link para isso tudo na descrição do episódio, confere lá. E também não deixe de fazer a sua assinatura, se você puder, para ajudar o Resumido a continuar existindo. E a verdade é que eu não cheguei nem a 50% da meta. É muito importante que mais pessoas façam a assinatura para eu poder continuar. No passado eu expliquei bastante porquê. Tem lá no resumido.cc/assinatura explicações mais detalhadas se você quiser. Aproveitar para agradecer aos novos assinantes Igor e César. Muito obrigado! Março já é hora de revisar algumas decisões. O ano já começou de verdade, a minha rotina já engrenou e vai ficando muito claro, né, o que funciona, o que não funciona, inclusive no armário. Eu compro roupa sempre pensando em custo por uso. Se eu vou usar quase todo dia, aí eu prefiro escolher certo agora. E o mês do consumidor é a primeira grande oportunidade de compra do ano na Insider. A gente está na Semana do Consumidor e por isso a Insider tem a Semana do Consumidor. Com o cupom RESUMIDO, você tem desconto de 20% para novos clientes e 15% para quem já comprou antes. E esse cupom soma com outros descontos do site, ou seja, é o desconto do site mais o cupom RESUMIDO, dá para chegar até 50% off nessa Semana do Consumidor. Para as peças que eu realmente uso muito, como a Tech T-shirt ou a Future Form, faz diferença atualizar agora com o melhor desconto do ano até aqui, porque aí você já acumula e prepara o seu armário, né? Nos dias 15 e 16 de março ainda tem mais 10% de desconto pagando no Pix. Se era para decidir, então é agora. Não é impulso, é estratégia. É só você clicar no link com o cupom já aplicado na descrição do episódio. Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. There's a high school in Austin, Texas, where AI reigns supreme. So you've been learning from AI, Yep. and now you're building your own AI? Yes. Tem uma escola no Texas chamada Alpha School que tem uma premissa de ser toda baseada em IA. Custa $65 mil por ano, chamou muito a atenção, né? Eles falam que são uma AI-powered school. E então grande parte do ensino é mediado por IA. Só que uma reportagem da 404 Media mostrou que, de acordo com alguns funcionários e com alguns documentos internos que vazaram, que a IA usada pela escola gera planos de aula cheio de erro, conteúdo problemático e às vezes acaba fazendo mais mal do que bem. O sistema também supostamente foi treinado com conteúdos de cursos online que foram raspados da internet sem autorização nenhuma, o que levanta questões de direito autoral. E a promessa da escola, que era os alunos aprenderem mais rápido usando esses tutores de IA personalizados e tendo os professores mais como supervisores do processo, ficou meio furado, né? Porque na prática, de acordo com esses relatos, os estudantes acabaram funcionando como cobaia de um experimento educacional ainda instável. Esse grande desejo de demitir todo mundo para substituir por robô, né? Bom, para surpresa de ninguém, não deu muito certo na educação. E a Wired também falou sobre esse assunto, focando especificamente em como os pais ficaram frustrados e acabaram querendo fugir disso aí. Um dos principais motivos é justamente não ter professor, ter o que eles chamam de guia, que vão supervisionando o aprendizado das crianças, que passam quase todo o tempo resolvendo os exercícios nesses aplicativos de educação. Muitos estudantes falaram que tinha uma pressão extrema para cumprir um monte de metas de desempenho que são definidas pelo programa, pelo software, que vai controlando o progresso, as recompensas, as punições. Isso vai gerando uma carga, né, e uma exigência nos alunos que nessa idade estão muito mais sensíveis, porque não entendem exatamente como essas ferramentas funcionam. Os alunos podem até ganhar dinheiro e prêmios se atingirem algumas metas, o que também vai criando esse ambiente de gamificação muito intenso dentro da aprendizagem, o que não pode ser muito bom, né?
Além disso, os pais também reclamam que a escola usa sistemas de vigilância digital, incluindo gravar a tela, monitorar o teclado e até rastrear por webcam para poder detectar a falta de foco dos alunos. Eles ficam ali sendo monitorados por esses equipamentos eletrônicos. E aí os pais disseram que esse modelo aí, logicamente, gerou muita ansiedade, um monte de falha na educação e até problemas de saúde nos filhos e questões de saúde mental, porque eles começaram a tratar o aprendizado como uma corrida para bater um monte de métrica. Se a gente reclama que as escolas hoje em dia viraram uma espécie de cursinho para passar na faculdade e as faculdades viraram uma espécie de cursinho para tentar arrumar um emprego, imagina isso sendo completamente automatizado. Então essa promessa de uma escola mais ágil, guiada por IA, acaba virando mesmo um ambiente de aprendizado muito controlado por métricas, por vigilância, e aí vai dando pouco espaço para o ensino humano. E um estudo do Financial Times Strategies com a Northwestern University e a Next Gen News falou sobre o futuro das notícias quando se fala dessas novas audiências. Esse estudo analisou como as gerações mais jovens vêm consumindo notícias e como esse comportamento vai acabar moldando o jornalismo até 2030, um futuro próximo. Eles ouviram 5 mil pessoas em 5 países, inclusive o Brasil, além dos Estados Unidos, Reino Unido, Índia e Nigéria. E apesar dessa sensação constante de a gente ter uma sobrecarga de informação, mais da metade dos jovens consome notícias todos os dias. Que é uma notícia boa, né? O problema é onde consome essas notícias, né? Porque hoje em dia os jovens acabam se informando através de microvídeos em redes sociais. Então não é uma falta de interesse, o problema é como a notícia chega até eles. Então o relatório identificou 3 formas principais de descoberta, que inclui, como era de se esperar, o scroll, que é você ficar encontrando notícia enquanto navega em rede social, ou então a busca ativa por uma informação e assinaturas, né? Para você receber notícia de fontes escolhidas. Essas 2 últimas categorias são ótimas notícias. É bom saber que os jovens estão buscando ativamente informação e que assinam veículos que eles confiam. Depois que esses jovens encontram notícia, eles tendem a consumir isso de 3 formas: ou verificando os fatos, ou estudando para aprofundar o tema, ou tentando entender o contexto. E esses jovens também valorizam muito as notícias que chegam através de amigos, de familiares, de comunidades, não só dos veículos tradicionais, o que vai confirmando esse comportamento que a gente vê hoje em dia, em que as pessoas vão enviando notícias um pro outro e conta muito quem te enviou a notícia, às vezes muito mais do que o veículo, né? Você confia que a outra pessoa fez o trabalho de apuração, que nem sempre é verdade. O estudo concluiu que os novos produtores de conteúdo jornalístico conseguem crescer porque eles adaptam a narrativa ao formato da plataforma, em vez de produzir a notícia primeiro e pensar na distribuição depois, né? Você já pensa pro Instagram. Eu posso falar disso de cadeira, porque eu venho filmando os episódios para poder gerar os cortes que eu uso no Instagram, no TikTok, mas não funciona tão bem porque, apesar de ser legal alguns cortes, ele não tá com a linguagem do Instagram. E os vídeos recentes que eu tenho feito especificamente pro Instagram, não é a primeira vez que eu tento isso, mas é a vez que tem dado mais certo, funcionam muito melhor, porque é outra plataforma, né? Então o que a gente tá vendo é que essa nova geração não rejeita as notícias, eles rejeitam o formato tradicional de entrega do jornalismo. É aquilo, o meio é a mensagem. Hoje, na parte da tarde, minha filha estava jogando Roblox e chamou a prima pra brincar. Falou: prima, Nicole, vamos jogar a Baile do Urso? Vamos jogar a Baile do Urso, lá tem os jobs, vamos fazer job. Falando em plataformas como espaço de trocas, o UOL contou a história de uma mãe que publicou um alerta nas redes sociais depois que ela ouviu a filha combinando de fazer job dentro de um baile funk virtual no Roblox. Fazer job virou um eufemismo para prostituição, né? Virou uma linguagem muito usada em TikTok e no Instagram. E no contexto do Roblox, alguns usuários também usam essa expressão para simular troca de favores, né? Para você ganhar o Robux, que é a moeda virtual da plataforma. Essa mãe divulgou várias imagens das salas dos jogos que reproduzem ambientes inspirados em baile funk, né? Tem um monte de avatar dançando, arma virtual e algumas músicas com as letras mais apimentadas ao fundo. Esse caso aí toca em várias coisas, né? Primeiro, a preocupação de conteúdo adulto sendo entregue para crianças nessas plataformas de game, né? Com comportamentos que não são adequados para criança, e como o Roblox funciona como uma plataforma que é aberta para os usuários ficarem criando esses mundos, esses jogos, facilita muito a criatividade, mas também é muito difícil controlar que tipo de conteúdo tá rodando lá dentro. Então a mãe falou, né? Você tem que acompanhar muito de perto o que seus filhos estão fazendo nesses jogos, o que é um ótimo conselho. Mas tem aí também uma certa carga de preconceito com o funk, né? Porque o problema não é ser um baile funk nem tocar funk. Tem muita coisa boa
produzida no funk, é uma cultura super importante, uma cultura brasileira que inclusive é internacional. A questão é quando isso é explorado para outro tipo de coisa, principalmente se a gente estiver falando de exploração infantil. Porque o funk é uma potência e pode ser utilizado para o bem e para o mal. E o G1 falou sobre o Khamenei colocadão e como o funk brasileiro está atuando na geopolítica do Irã. Não é a primeira vez que isso acontece, né? Tem muitos vídeos que viralizam no exterior, tocando funk, e a pessoa nem sabe o que está sendo dito na letra, às vezes, inclusive umas letras mais pesadas e não tem nada a ver com o vídeo, mas a pessoa vai pela batida, né? Pelo som. E isso acontecendo lá no Irã. Vários vídeos têm circulado com alguns remixes de funk brasileiro, especificamente do Brazilian Funk. Eu falei de Brazilian Funk na última edição da newsletter O Futuro Explicado, não deixa de assinar, resumido.cc/newsletter. E essa vertente do funk bomba no TikTok, no Instagram e nas redes, e por conta disso acabou encontrando seu caminho até esses vídeos políticos no Irã. Essas músicas de funk tem uns pedaços de funk em português, desacelerado, que vai criando uma batida mais pesada. Isso ficou bem famoso no leste europeu. O João Brasil fez umas brincadeiras com isso no Instagram, inclusive umas produções. O Diplo também já tentou algumas coisas, mas a verdade é que isso só dá certo quando é feito desse jeito meio improvisado e natural de quem tá fazendo. Então tem um monte de conteúdo pró-regime, contra o regime. Vários usos dessas músicas estão completamente fora de contexto. É mais porque a batida é muito forte mesmo e acaba transmitindo essa ideia de força, de vitória, como foi dito na matéria do G1. Essas músicas aparecem em vários outros contextos também, inclusive sobre Israel, sobre memes políticos. E isso aí vai virando um remix meio caótico, né, de geopolítica e essa cultura de internet. E é sempre curioso acompanhar os caminhos que os conteúdos vão tomando online, né, caminhos imprevistos, impensados e onde isso acaba indo parar. No caso, é funk no Irã. Essa música que você tá ouvindo é o Funk do Balkan. Tem 60 milhões de plays no YouTube. Pra você ter uma ideia do tamanho que isso aí ficou. Semana passada eu comentei sobre como a Meta está considerando implementar a identificação, reconhecimento facial nos óculos Ray-Ban da própria empresa, o Ray-Ban Meta, e como isso é um desastre de privacidade. As pessoas vão andar na rua e uma pessoa com óculos desse consegue saber quem é a pessoa e até mais informações. Nada que não esteja disponível na internet, mas dá um pouquinho mais de trabalho do que só tirar uma foto de alguém e conseguir isso tudo. Ainda mais se você consegue tirar a foto de uma maneira tão discreta que a pessoa nem percebe que foi fotografada. E uma reportagem do jornal sueco Svenska Dagbladet focou nos trabalhadores humanos que analisam tudo que é capturado por esses óculos para treinar os modelos de IA. Quando você tira uma foto e faz alguma pergunta através do óculos, ele identifica a imagem normalmente sozinho, mas às vezes ele não consegue identificar e essas imagens que dão erro são enviadas para um ser humano fazer uma segunda checagem. E às vezes pedidos que dão certo também vão, porque aí um trabalhador humano verifica o resultado e vai afinando os modelos de IA para ele ficar cada vez mais preciso. A questão é que todo mundo acredita que esses óculos são privados e que as imagens que são enviadas para esses trabalhadores vão, de alguma forma, anonimizada, com o rosto escondido, oculta os dados. Mas a verdade é que não é bem assim. Essa reportagem focou em um escritório que fica em Nairobi, no Quênia, em que as pessoas recebem essas imagens e o que descobriu é que várias imagens chegam exatamente como estão. Isso inclui imagem de gente pelada, saindo do banheiro, gente transando, pessoas olhando cartão de crédito com todos os dados. Isso é perigoso não só porque um desses trabalhadores pode acabar fazendo alguma besteira com esses dados, mas pelo simples fato disso estar circulando dessa forma e indo treinar sistemas de IA sem que os usuários saibam. Tem um item nos termos de uso do Meta Ray-Ban que avisa que esses dados podem ser revisados por humanos, mas não deixa claro que é dessa forma e muito menos que eles vão sem ser anonimizados. Isso aí acabou gerando uma ação coletiva nos Estados Unidos contra a Meta. O processo é baseado na reportagem e agora essa denúncia está acusando a empresa de publicidade enganosa, porque cita várias campanhas que eles afirmam que os usuários estavam no controle dos seus dados e conteúdo. Inclusive, se você buscar Ray-Ban Meta no YouTube, um dos primeiros resultados é uma campanha deles de privacidade. Já foram vendidas mais de 7 milhões de unidades desse óculos, isso aí aumenta a escala do problema. Os reguladores nos Estados Unidos também iniciaram uma investigação sobre esse caso. Adotar esses óculos me lembra um pouco quando a gente viu a febre do 23andMe, que as pessoas mandavam DNA para examinar, para saber a sua ancestralidade. E alguns amigos enviaram e eu falei, eu não mando isso de jeito nenhum, porque eu não sei em que banco de dados isso vai parar. E o que aconteceu
Foi exatamente o previsto. A empresa faliu e vendeu os dados. E depois também já saíram umas reportagens dizendo que eles inventavam um monte de dado, citavam um monte de ancestralidade, que não eram verdade, nem a pessoa teria como conferir, né? Ou seja, nada do que foi prometido tinha sido cumprido no 23andMe. Isso me lembrou um pouco a história desse Meta Ray-Ban. Eu não tenho um óculos desse, não tenho interesse em ter. O problema é que muita gente tem, né? Você acaba sofrendo as consequências de qualquer forma. E essa semana foi lançado um outro produto. E essa semana foi anunciado um produto que tem muito a ver com essa questão da Meta, que é o Spectre, que é um smart device para te ajudar a impedir que você seja gravado. É só em áudio, não é imagem ainda, mas o objetivo desse aparelho é emitir um sinal que é capaz de interferir nos microfones e nos celulares que estão próximos de onde a gravação está sendo feita. Então você liga esse aparelho e todos os equipamentos de áudio que estiverem por perto não conseguem gravar porque sai uma gravação toda distorcida e é inutilizável do ponto de vista de privacidade. Você não consegue ouvir nada, né? Tem várias histórias aí de corrupção que envolvem pessoas pegando um avião para ter uma conversa em altitudes extremas para assim ter certeza que não estão sendo gravados. Esse equipamento é para isso. E a gente vê isso começando a chegar no dia a dia. Pessoas preocupadas em criar um equipamento desse para você ter privacidade de áudio. E em breve vai ter um preocupado com essa privacidade de vídeo também. Esse é o mundo que a gente está agora. A gente não tem mais a opção de não ser filmado, né? Todo mundo é filmado em todo lugar o tempo inteiro. Você vai ter que lidar com essa realidade. Hoje, quase todos os eventos, pode ser correndo na Lagoa e no Maracanã, tem fotógrafos que depois postam essas fotos em sites que você pode comprar. É muito legal quando você quer comprar a foto, mas, por outro lado, é uma invasão de privacidade, por mais que você esteja num ambiente público, né? Talvez você não queira que ninguém saiba que você estava correndo em determinado horário e qualquer um pode entrar lá e te ver. Ou, especialmente para mulheres, pode ser uma forma de acabarem sendo stalkeadas. Uma pessoa vê uma mulher bonita na rua, que ele se interessa, resolve achar num site desse, e a partir daí, como mostra os óculos da Meta, né, com o simples rosto de alguém, você já consegue muita informação a respeito, muito porque a gente bota muita informação online. Vai ficando tudo facilitado demais, e tudo que é fácil demais costuma dar problema. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. So Meta's AI glasses just got exposed for letting strangers watch people in the bathroom, and it gets a lot worse. No episódio passado eu falei sobre a disputa da Anthropic com o Pentágono. A Anthropic queria que o Pentágono seguisse os termos de uso da empresa e não usasse a inteligência artificial deles para desenvolver armas de guerras autônomas que sejam capazes de tomar uma decisão de tirar a vida de um ser humano por conta própria e que também não deveriam ser usadas para vigilância dos próprios cidadãos dos Estados Unidos. Como o Pentágono não aceitou e a Anthropic não cedeu, o que aconteceu foi que o Pentágono cumpriu a ameaça e determinou agora que a Anthropic é um risco da cadeia de suprimentos. O que isso significa? Significa que ninguém que fornece qualquer coisa para o Departamento de Defesa pode ter uma relação comercial com essa empresa. Normalmente isso é usado para adversários estrangeiros, né, para inimigos. Nesse caso, foi usado contra uma empresa dos Estados Unidos que, assim, além de não trabalhar com o Pentágono, fica impossibilitada de trabalhar com várias outras empresas que fornecem serviço para o Departamento de Defesa. É a primeira vez que uma empresa americana recebe esse tipo de classificação do governo dos Estados Unidos. O argumento do Pentágono é que os fornecedores não podem limitar o uso militar das tecnologias que são consideradas estratégicas, que é como a IA está sendo vista no mundo todo. E com essa situação do Anthropic, o que aconteceu foi que a OpenAI, que no primeiro momento até apoiou o posicionamento da Dario Amodei, que é o presidente da Anthropic, acabou fechando um acordo com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Isso gerou muita crítica dos funcionários, dos usuários. Foi iniciado, inclusive, um boicote do ChatGPT nos Estados Unidos, que teve alguma atração. E depois de tanta crítica, o Sam Altman foi lá no Pentágono para tentar negociar. O que ele conseguiu foi incluir uma cláusula que proíbe explicitamente que os sistemas da OpenAI sejam usados para vigilância doméstica de cidadãos americanos, mas não fala nada sobre o uso militar e nem da vigilância de cidadãos de outros países. O Departamento de Defesa disse que estava aberto a negociar limites razoáveis, tanto que aceitou da OpenAI, mas criticou muito a Anthropic por não ter aceitado os compromissos similares que foram oferecidos. A empresa, inclusive, foi chamada pela Casa Branca de uma empresa woke, uma empresa esquerdista, que não teria interesse no bem dos Estados Unidos. Na Platformer, o Casey Newton, que faz essa newsletter, que é bem boa, levantou uma questão importante.
Apesar da OpenAI ter incluído essas questões de proibir vigilância doméstica, de exigir supervisão humana em decisões de uso da força, algumas reportagens mostram que esse acordo pode ser muito mais permissivo do que o contrato que o Pentágono tentou negociar com a Anthropic. E aí o debate vai em torno de vários detalhes, umas expressões meio vagas, tipo uso legal ou supervisão humana significativa. O que é significativo? É complicado você determinar isso. Então a questão que a plataforma levantou é justamente o que vai acontecer quando isso tudo vier à tona, né, do grande público. Porque dessa maneira que aconteceu, que não foi, né, uma grande comoção, chegou a ter 300% de aumento em desinstalação do ChatGPT. Se essa história acaba amplificada e essa discussão se amplia, isso pode ter uma consequência muito grave para o OpenAI por ter cedido a tanta coisa. E essa questão da supervisão humana é bem delicada porque não é tão simples quanto parece, né? O tal do human in the loop, que você tem que manter um ser humano na decisão final, soa mais fácil do que de fato é. Porque, como eu falei bastante no episódio passado, o volume de informação, de resultados, de trabalho que a gente tem hoje em dia gerado por IA torna tudo mais complicado, porque o ser humano já tem uma tendência em acreditar ou confiar em decisões automatizadas, e quando você tem, vamos dizer, um sistema que determina 1000 alvos a serem atacados, e o ser humano tem que decidir em 12 horas quais que vão ser atacados ou não, você está muito propenso a erro, porque o volume de sugestão que esses sistemas de IA podem fazer para qualquer coisa é muito maior do que um humano pode monitorar. Decisões que aparentemente foram tomadas por humanos são simplesmente aceitar sem tanta verificação o que o robô sugeriu. E a New Scientist, inclusive, conseguiu materializar o que seria esse tipo de recomendação numa pesquisa do King's College que colocou 3 modelos de IA, o GPT 5.2, o Claude Sonnet 4 e o Gemini 3 Flash, para disputar simulações de guerra política. Então, os cenários incluíam disputa territorial, competição de recursos, crises existenciais, e a IA podia escolher as ações numa escalada. Protesto diplomático, um recuo, confronto militar ou guerra nuclear. E em 95% das simulações, pelo menos uma dessas 3 IAs decidiu usar arma nuclear. Nenhum modelo escolheu se render, simplesmente, mesmo quando estava perdendo conflito. E em 86% desses conflitos simulados, tiveram escaladas acidentais. A guerra ia subindo de nível, mesmo quando a própria IA dizia que não queria isso. Então, o que esse estudo mostra é que os humanos possuem um tabu nuclear, uma barreira psicológica contra apertar o botão, mas os modelos de IA não têm esse tipo aí de aversão emocional. As máquinas podem até nem compreender o peso real das consequências de uma destruição nuclear. Os pesquisadores falam, né, que ninguém está entregando o controle de arma nuclear para a IA hoje, mas os sistemas já estão sendo usados em simulações militares em apoio às decisões, né, ajudando a tomada de decisão. Então, nesse cenário com decisão muito rápida, os militares podem acabar dependendo demais dessas recomendações e acabar dando um problema se a recomendação que vem é essa, né? O Semafor falou, inclusive, de reportagens que estavam sugerindo que sistemas de IA, como o Claude da Anthropic, já tinham sido usados para ajudar a selecionar os alvos militares nos ataques contra o Irã, mas os especialistas em defesa falam que essa narrativa que um chatbot estaria decidindo onde bombardear simplifica demais como essas operações funcionam. Então, são sistemas super complexos de targeting, como eles falam, combina vários softwares, sensores, análise humana, e, como eu acabei de dizer, isso acaba funcionando como uma ferramenta de apoio à decisão, e não como um sistema autônomo que autoriza os ataques. Mas talvez eles não estejam muito longe disso. Então, enquanto a gente vai vendo o debate público oscilar entre alarmismo e hype, a realidade tecnológica ainda depende muito de sistemas muito complexos e decisões humanas. Ainda bem, eu acho que é por isso aí que a gente tem que lutar, né? Inclusive, no episódio 318, eu falei um pouco sobre a questão de armas autônomas, a responsabilidade humana em decisões militares. E no episódio 340, eu falei sobre os exageros, essas narrativas infladas sobre as capacidades da IA. Em contrapartida, e por essa aí ninguém esperava, anunciou que vai punir criadores que publicarem vídeos de guerra feitos com IA sem avisar que são sintéticos. Isso é para evitar a desinformação, né? Então eles vão suspender a monetização por 90 dias de quem publicar esse tipo de vídeo, e os criadores que insistirem nisso podem acabar sendo banidos. Isso em meio a um aumento dos vídeos falsos sobre os conflitos, especialmente agora com essa guerra envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. Para o X, como ficou muito fácil criar um conteúdo convincente que engana as pessoas, e em tempos de guerra é fundamental que as pessoas tenham acesso a informações autênticas. Eu gostei dessa notícia da Reuters porque não soa como nada do que o X vem falando, principalmente o Elon Musk, nos últimos anos.
Que bom que alguém lá dentro tá pensando diferente. E falando em confiança, o New York Times fez uma matéria especificamente alertando as pessoas para não confiarem em IA generativa para montar o seu imposto de renda. O cientista Gary Marcus comentou essa reportagem do New York Times, ironizando esse contraste, né? A gente fala de sistemas que não conseguem nem fazer imposto de renda com segurança, mas que estão sendo usados ou pedidos, solicitados para serem usados em decisões militares que podem custar muitas vidas. Mas os pesquisadores entrevistados pelo New York Times falam que esses chatbots generativos ainda sofrem de muitas alucinações, como a gente já sabe, né? Falta de confiabilidade, erro sistemático. Então você precisa de uma supervisão humana constante. Isso é muito perigoso quando você está lidando com os seus impostos. Você pode acabar em maus lençóis se confiar no que os robôs fizeram. O New York Times testou o ChatGPT, o Gemini, o Claude e o Grok em 8 cenários fiscais fictícios e relatou erros muito graves. Falou que, em média, esses chatbots calcularam valores errados em mais de $2.000 entre reembolso e o imposto devido. Mesmo com formulários, as informações, tudo certinho, mesmo com todos os formulários, as informações corretas sendo fornecidas, os modelos continuaram errando detalhes muito importantes. Porque, como já foi bastante falado, esses modelos não estão muito preocupados em uma resposta certa, né, em cada detalhe. Eles estão preocupados em dar uma resposta plausível. E, às vezes, o que é plausível não é exatamente o que você precisa, né? Saindo da guerra para o entretenimento, a Netflix comprou a startup do ator Ben Affleck, uma empresa chamada Interpositive, que é focada em ferramentas de pós-produção. Quando você faz um filme, você não termina quando você filma. Você tem que finalizar tudo, ajeitar a iluminação, ajustar as cores, textura, os cortes, obviamente. Só que com essa ferramenta você consegue também fazer ajustes, por exemplo, na iluminação de um set, mas sempre baseado no que foi filmado. O Ben Affleck fala isso, não é para gerar a coisa com pedido. É você conseguir fazer ajustes dentro da realidade do que foi filmado. Isso aí torna as produções mais flexíveis. Ele fala que é importante fazer, que não tem como você fugir da IA, o audiovisual já está indo por esse caminho, mas que a preocupação dele é não substituir o trabalho criativo humano. Mas é uma ferramenta como várias outras, né, como Photoshop, DaVinci, tantas outras ferramentas que são usadas, mas acho que o resultado final é reduzir o trabalho humano de alguém, né? Assim como já aconteceu com várias outras ferramentas. Então é aquela coisa meio no fio da navalha. Tem a ferramenta, vai ser usada, ele tá com essa preocupação de fazer dessa maneira correta, mas eu tenho certeza que a Netflix não tá, não. E deve estar querendo poupar mão de obra mesmo. E também em relação a conteúdo gerado por IA, a Apple adicionou tags de transparência, que é como eles estão chamando, que é uma espécie de alerta que as gravadoras podem adicionar ao seu conteúdo para poder informar que a inteligência artificial foi usada naquelas músicas. Então essas tags vão aparecer nos metadados de cada música que você for escutar no Apple Music, tipo as informações que você vê de título, artista, gênero, e assim você vai conseguir saber se você está ouvindo uma música de IA ou não. Eu vejo que o que está virando mais importante é a procedência das coisas, né? Hoje em dia eu ouço alguma coisa legal. Aliás, eu sempre ouvi música dessa forma, mas não com essa intenção atual. Eu vou ver por que selo saiu aquela música, que músico está envolvido. Se você já conhece o selo, os músicos, você confia no que você está vendo ali. Então eu vou me surpreender muito se eu ouvir um reggae sintético vindo de uma gravadora, de um selo como a Blood and Fire. Bom, a Blood and Fire não existe mais, mas só a título de ilustrativo. Eu acho que isso vai contar muito mais do que um selo aplicado pelo próprio produtor, mas é uma maneira importante você pelo menos já saber imediatamente, principalmente se for obrigatório. O Deezer e o Spotify já tomaram medidas parecidas, e é isso. Mas chega a hora que a gente não vai saber mais o que a gente está ouvindo, infelizmente. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. This is MacBook Neo, an amazing all-new Mac at a surprising price. A Apple anunciou o MacBook Neo, que pode ser chamado de um MacBook quase barato. Os equipamentos da Apple são bem caros, eu sou um Apple maníaco, como quem ouve o resumido já sabe, e é impressionante a queda de preço desse laptop. A Apple está tentando competir com laptops populares como o Chromebook, alguns laptops que rodam Windows, que são muito mais baratos do que o MacBook. O MacBook mais barato hoje em dia, no modelo novo, custa quase $1.100, um MacBook Air. Esse MacBook Neo vai custar $600, é muito mais barato. Nunca teve um laptop nem perto desse preço da Apple. Claro, tem várias limitações, ele só tem 13 polegadas de tela, só tem 8 GB de RAM,
e você não pode fazer upgrade, e ele roda em cima do processador que é utilizado no iPhone 16 Pro. Os telefones são tão potentes hoje em dia que é só um saltinho para virar um laptop, né? Muitas vezes é só um teclado e um tamanho da tela. Tem algumas questões, como multitarefa, mas promete ser um laptop que pode mudar a percepção da Apple no mercado. Um bom laptop para estudante ou para quem quer ter um computador de entrada. Uma notícia inesperada da Apple. Essa aí eu não esperava que viesse, não. Falando aqui de Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou novas regras para o uso de IA nas eleições de outubro desse ano. Está proibido a publicação de conteúdo manipulado com imagem ou voz de candidatos nas redes sociais nas 72 horas antes da votação e nas 24 horas após o pleito. Eu não entendi isso, porque acho que deveria estar proibido e ponto, né? Manipulação de candidato, mas enfim. Botaram dessa forma para tentar reduzir o impacto de deepfake, de montagem, manipulação digital durante o período mais sensível da eleição. E também tem regras específicas contra a misoginia digital, então tá proibido montagem envolvendo candidatas com nudez ou conteúdo pornográfico. Eu fiquei pensando, isso tudo já não tá proibido, não? Precisou fazer uma regra específica para IA? Bom, é o que tem. O Financial Times também falou sobre uma lacuna na contabilidade dos centros de dados de IA das Big Techs. Segundo a reportagem, a Amazon, Meta, Alphabet, Microsoft, Oracle, as 5 maiores empresas do setor de tecnologia, acumularam 662 bilhões de dólares em compromissos futuros de arrendamento de data centers que ainda não foram iniciados. Eles prometem que vão comprar os serviços desses data centers quando eles ficarem prontos, mas isso aí gera um problema de contabilidade, porque acaba não refletindo um cenário futuro muito plausível. Como a gente sabe, vários fundos, várias pessoas estão investindo no futuro de IA que talvez não chegue. Talvez não tenha tanta velocidade de processamento, não tenha material suficiente, talvez não tenha preço que seja acessível para o mercado. É tudo construído numa premissa de um futuro de IA que vai chegar, mas se não chegar, o mercado vai desmoronar e esse aí é o medo da bolha da IA. Mas quem não está nem um pouco preocupado com isso é o Elon Musk, para variar, que agora anunciou através da SpaceX um foco no desenvolvimento lunar. O foco dele é montar data centers na Lua, porque assim você tem alimentação com energia solar 24 horas e você também não tem as questões de aquecimento, as questões ambientais, e a partir de lá você consegue enviar os dados já processados de volta para a Terra através de satélites. Semana passada eu falei dos satélites que querem refletir luz para determinadas fazendas de energia solar para conseguir produzir 24 horas, o que é uma péssima ideia, vai transformar a noite em dia. Agora, talvez uma ideia melhor, entre aspas, seja mandar o data center lá para a Lua. Cara, esse papo todo tá ficando cada vez mais maluco, sinceramente. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. O curta The Spectacle, da diretora Yasmin Van Dorp, mostra como multidões organizadas em fila para capturar aquela foto perfeita com seus celulares estão destruindo os pontos turísticos. O filme não tem narração, não tem julgamento, só expõe esse ritual do turismo atual, das pessoas cooperando para criar essa ilusão de solitude, enquanto dezenas estão aguardando a vez para repetir exatamente a mesma imagem, né? Aquela foto clássica da pessoa sozinha num lugar, mas na verdade tem uma fila danada lá atrás. Isso aí faz pensar sobre como a experiência de um lugar acaba sendo mediada pelas câmeras e sobre o que a gente perde quando visitar um lugar vira só tirar uma foto para falar que foi. Big Mama é o novo EP do Flying Lotus. Tem só 13 minutos e é um retorno aí ao lado mais frenético do produtor, com uma estética de videogame. Como em Captain Kernel, esse ataque de batidas rápidas de funk 8-bit com essa textura de Game Boy que você tá escutando agora. E a vibe de jazz cósmico do Fly Low segue na sonoridade, mesmo com essa pegada frenética. Eu sou suspeito porque eu gosto muito de tudo que ele lança. Nesse episódio, você ficou sabendo que uma escola que cobra $65 mil com uma promessa de IA, na verdade está fazendo os alunos de cobaia. Que o funk brasileiro virou trilha de propaganda geopolítica no Irã, que os Ray-Ban Meta enviam vídeos íntimos dos usuários para funcionários terceirizados no Quênia, que a Anthropic foi classificada como um risco de cadeia de suprimento pelo Pentágono depois de recusar ceder seus modelos para fins militares, que o Ben Affleck vendeu sua startup de IA para a Netflix e muito mais.
Agora, a hora dos meus pedidos. Se você gosta do Resumido, recomenda pra mais gente. É muito importante, é o único jeito desse podcast chegar em mais gente. E também não deixe de fazer a sua assinatura. Vai lá em resumido.cc/assinatura e apoie o Resumido pra gente poder continuar com esse trabalho. E já que você está escutando o episódio, não deixe de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas e deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando agora. Se você quiser mostrar que você ouviu o episódio inteiro até aqui, é só você deixar um comentário com a palavra secreta da semana, que é cobaia. O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim, pelo Agenor Neto. O Cauê Marques coedita a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que contam com animações do Peri Selmanman e design do Felipe Araújo. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, da Usina Sons, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido.